Pois é, quem está aqui comigo no estúdio hoje é o cientista político Guilherme Carvalho. Ele é mestre em ciência política e especialista em políticas públicas. Guilherme, a gente viu aí, né, algumas pessoas depositando as esperanças na fé, outras descrentes com a política, e isso não é incomum, né? Muitas pessoas estão assim. Em 2022, num processo democrático, que é o processo eleitoral, o que a gente deve esperar de um político correto, de um político atualizado? Quais são os princípios de um bom político para o ano de 2022, Guilherme? Bem, Matheus, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente deve levar em conta que nós vivemos em uma democracia representativa. Então, quando você me diz assim, as pessoas se agarram em um Deus, em alguma entidade ou em algo que lhes pareça familiar, é isso que eles esperam ver representado também a partir de seus valores nos políticos propriamente, já que a gente acompanha já há alguns anos um decréscimo da popularidade da figura política a partir do próprio desgaste da imagem da política como um todo. Então as pessoas não conseguem ver refletidos os seus valores nos seus representantes. E isso gera esse estranhamento, essa estranheza. Logo, um dos grandes problemas, e isso é sintomático na democracia brasileira, que quando um político é eleito, ele entra em uma espécie de elitização do debate, em que o debate está totalmente restringido à casa a qual ele representa, ou sempre circulando em temas com as pessoas do dia a dia da política, da feitura da política. E as pessoas, como nós bem sabemos, como nós vimos na matéria, não se restringem a esses temas. As pessoas têm problemas reais, têm problemas de mobilidade, saúde, segurança, educação, e elas não conseguem se ver projetadas nesse... Mas você falou aí na democracia representativa e que as pessoas buscam se sentir representadas. Só que à medida em que a gente observa, né, as nossas casas legislativas, em que a gente observa aí o poder público de um modo geral, esses problemas reais muitas vezes não estão em pauta, né? Os problemas reais da população, a inflação correndo o poder de compra das pessoas, a comida ficando mais cara, a vida ficando mais difícil, o acesso à saúde de forma extremamente complexa, como a gente viu ali no caso do Cícero, esses problemas reais não estão em pauta. E a gente consegue identificar algum motivo para isso? Há um descolamento do que é prioridade e do que é debatido, Guilherme? Sim, tem um mantra que eu sempre digo para os meus alunos, Matheus, que políticos sempre querem se reeleger. O importante é se manter no cargo. Então, a gente tem que levar em conta que as pessoas fazem cálculos racionais. Quando o político trata o eleitor como bobo, como uma pessoa que, por vezes, não consegue entender aquilo que ele... o debate público como um todo, ele, na verdade, está se descolando das pessoas e, por vezes, ele acha que ele consegue passar desapercebido em termos de suas estratégias, falar dos temas que são caros às pessoas apenas nos anos eleitorais, e eles não percebem que o eleitor está de olho, o eleitor está preocupado e ele tem problemas reais. E aí o que é a grande questão, e que eu acho que tem que ficar evidente, é que políticos desenvolvem estratégias depois de eleitos para se manter lá, enquanto as pessoas têm problemas contínuos que por vezes não estão em alinhamento com essas atitudes, com essas estratégias políticas para se manter no poder. E aí, como identificar essas estratégias? Como identificar alguém que está tentando me tapear, Guilherme? Porque assim, a gente sabe que hoje, principalmente com as redes sociais, existem muitas estratégias de comunicação para difundir uma mensagem, para fazer com que aquilo ali chegue a milhares, a milhões de pessoas. Como identificar, às vezes, que aquele discurso está descolado da prática daquela pessoa, daquele eventual candidato? Bem, em primeiro lugar, o que as pesquisas dizem é que hoje a principal preocupação é comida no prato, né? É realmente a economia e como ela vem afetando o processo como um todo. A primeira coisa que o eleitor tem de identificar no político é o quanto ele tem, dentro da sua trajetória, demonstrado preocupação com as maiores preocupações do eleitor. É claro que saúde e educação são velhos problemas que nós já conhecemos, mas nós temos problemas imediatos hoje. As pessoas voltaram a passar fome no Brasil. E
E, como você disse, nas redes sociais, há quanto tempo essa pessoa que está se candidatando a um cargo público tem demonstrado preocupações em alinhamento com aquela que você tem hoje? Eu acho que essa é a questão. Hoje as redes sociais são uma grande vitrine e que expõe, inclusive, uma trajetória. Expõe uma história, expõe as preocupações, o discurso, o quão alinhado tem estado esse candidato em relação às minhas preocupações do dia a dia. Acho que, sem dúvida nenhuma, a gente consegue recuperar e consegue fazer o diagnóstico preciso das pessoas.